Ah, eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia. I'd like for you to open your Bible, 2 Reis, 2 Kings, capítulo 4. chapter 4. E nessa noite eu quero falar sobre as mães corajosas que temem a Deus. And tonight I want to talk about the courageous mothers that fear God. Tem algumas mães na Bíblia que realmente elas se destacaram pela sua There are atitude. some mothers in the Bible that really stood out because of their attitude. É interessante que todas elas It's interesting that all of them que tiveram atitudes de coragem e de temor a Deus, that had an attitude of courageousness and fear of the Lord, elas foram extremamente honradas por they were Deus. extremely honored by God. Isso é muito impressionante. That's very impressive. E nessa noite eu quero que você, ao sair deste lugar, And tonight I want that as you leave this place, que você tenha essa atitude for you to have this de attitude, ter coragem de honrar a to Deus. have the courage to honor God. Porque honrar a Deus Because to honor God não é uma tarefa muito is fácil, not a né? very easy task, E eu right? vou mostrar algumas coisas para você And I'll nessa show noite you some things here tonight, que de fato confirma isso que nós estamos falando. which in fact confirm this that we're E saying. só alguns exemplos de mães na Bíblia do que eu estou dizendo. Some examples of mothers in the Nós Bible. temos a mãe de Moisés. We have Moses' mother. A mãe de Moisés, ela teve uma atitude muito interessante, Moses' mother took very interesting actions. porque na época em que ela estava grávida de Because in Moisés, the time that she was pregnant with Moses, havia um decreto por parte do faraó, que era rei do Egito, a decree made by Pharaoh, the king of Egypt, como ele estava com medo que os hebreus estavam se multiplicando muito. because he was afraid that the Hebrews were multiplying greatly. Ele então resolveu mandar matar todos os bebês do sexo masculino, So he homens. gave the command to kill all of the babies that were of the masculine sex. E então muitos bebês foram So mortos many babies were killed, já no parto, already that were born. e outros And foram others. lançados no rio Nilo. Others were cast into the Para Nile River morrer. to die. E é interessante que, mas Deus usou duas parteiras But God used do- two maidens que realmente não cumpriram a ordem do rei, that did not fulfill the king's command, porque elas temeram a Deus. because they feared God. E é interessante que Moisés nasceu nesse período. And it's interesting, Moses was born during that E time. você sabe que Moisés foi um dos maiores líderes do povo hebreu. And you know that Moses was one of the greatest leaders of the Hebrew Mas people. qual foi o ato de coragem que a mãe de Moisés teve? But what was that courageous act that Moses' mother took? Ela escondeu Moisés por 3 meses. She hid Moses for 3 months. E depois, quando já não pôde escondê-lo, And when she could no longer hide him, o que ela fez? what did she do? Ela colocou dentro de um cesto, She put him in a basket, preparado para não molhar, prepared so that it wouldn't e sink, colocou no rio Nilo. and put it in the Nile River. Ou seja, é interessante, você precisa entender que você precisa ter muita coragem para fazer And isso. you have to understand, you have to have a lot of courage to do that. Qual das mães aqui Which mother here faria isso com seu bebê would have done de that 3 with their meses? 3-month-old baby? Colocá-lo dentro de um cesto, Put it in a basket, colocar o neném dentro do cesto put the baby in the e basket, colocar o cesto no and rio put the Nilo. basket in the Nile River. Eu não estou falando de qualquer rio. And I'm talking about just Huh? any river here. Quantos crocodilos deviam ter naquele How rio? many crocodiles were there in that river? Então é um ato de coragem. So it's an act of courage. É um ato também de temor a Deus. It's also an act of fear of God. E uma mulher também, uma mãe muito conhecida na Bíblia, And also a very well-known woman of the Bible foi a mãe de Samuel, was Samuel's mother, chamada Ana. called Anna. E essa mulher não podia ter And filhos. she couldn't have children. Ela orou insistentemente a She Deus, prayed unceasingly to God, mas ela fez um voto extremamente ousado. but she made a very bold Ela vow. disse: Deus, olha a oração dela. Look at her prayer. She said, God, Se tu me abençoares e me deres um filho, um varão, homem. if you bless me and you give me a son, a man. Ela não pediu só um filho. She didn't ask just for a son. Ela
escolheu que queria um filho homem. She chose that she wanted a man that would be a warrior. Isso não é realmente uma oração ousada? Isn't that a bold prayer? E o mais ousado da sua And the oração, most bold prayer of hers, ela disse: se você fizer isso, she said, if you do this, me abençoar if you bless dessa me forma, in this way, eu o consagrarei por todos os dias da sua I vida will consecrate him all the days of his life, e jamais se passará a navalha, jamais se cortará o seu cabelo. and I will never coisa shave interessante. his head. What an interesting thing. Imagine que tamanho era o cabelo do profeta Samuel, Imagine how long Samuel's hair was, que foi o filho de Ana. which was Hannah's Deus son. abençoou, God blessed her. ela ficou grávida, She became pregnant, teve o filho, had the son, consagrou o Senhor. consecrated him Quando to ele the já tinha Lord. uma certa When he idade, was a certain age, o levou para viver no templo. she took him to live in the temple. E Samuel foi um dos maiores profetas da nação And de Samuel was Israel. one of the greatest prophets of the nation A of Bíblia Israel. diz que ele não foi só profeta, The Bible says he wasn't only a prophet, ele foi o líder, he was the leader, o juiz. the judge. Ele foi praticamente como um rei para He was Israel. practically like a king for A Israel. Bíblia diz que Samuel governou Israel por 40 anos. The Bible says that Samuel governed over Israel for 40 years. Quantas mães aqui gostariam de ter um filho assim, How many mothers here would like to have a son like that? que marcasse época? Pode levantar a mão. That would stand out during A ousadia começa na hora de whole levantar a age. mão, viu? the boldness que starts by marcasse raising your época, hand. That would Que mark a time. transformasse a That would sociedade transform society pelo poder de Deus. by the power of God. Qual a mãe que não quer isso, na What verdade? mother would not want that, right? As que estão ainda solteiras ou não estão grávidas também podem levantar a mão. Those who Né? are still single or not pregnant yet, you can raise your Aquela- hand too. Aquela velha história, eu queria ter um filho assim. Said old son, oh, I would want to have a son E isso like é muito that. importante. And that's very Mas important. eu estou mencionando estas mulheres But I'm mentioning these women somente para você entender que estes são apenas alguns exemplos just for you to understand these are merely some examples de mães of mothers que foram corajosas that e were temeram a Deus courageous and feared e God foram extremamente honradas and por were Deus. extremely honored by God. Então vale a pena honrar a Deus. So it is worth Amém? honoring God. Amen. Você crê Do nisso? you believe Eu that? creio nisso. I believe it. Mas eu quero falar de uma outra mãe nessa noite. But I want to tell you about E another essa mother eu tonight. vou falar mais And I'm sobre going to ela. talk more about Para isso eu her quero life. que você abra a sua Bíblia For that, I em want you to 2 open Reis capítulo your 4, Bibles to 2 a partir do Kings versículo 1 chapter 4, verse até o 1 versículo 7. to verse 7. Nós vamos ler a história dessa mãe. We'll read the story of this mother. E eu quero que você olhe hoje And I want you to look esse today texto sob a perspectiva de uma mãe. in this text about the perspective of a mother. Porque às vezes a gente sempre lê esse texto sobre a perspectiva do milagre. Because we oftentimes may read this scripture from the perspective of a miracle. Mas eu quero que você veja sob a perspectiva de uma But I mãe. want you to see the perspective Preste of a mother. atenção, Pay attention diz here. assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditors come to take unto him my 2 sons to be bondmen. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour it out unto all the vessels, and thou shalt set aside that which is full. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas,
disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Então veio a ela e o fez saber. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Amen. May God bless his word right in our hearts. De todas essas mães, incluindo essa última, Of all these mothers, including the last one, o que essas mães têm em comum? what do they all have in common? Todas elas, All of them, sem nenhuma exceção, without any exception, tomaram uma decisão, made a decision, e a decisão que elas and tomaram the decision they made foi de confiar em was Deus, to trust in God apesar das circunstâncias. despite the circumstance. E isso é muito importante que nós And entendamos. it's very important we understand that. Elas tiveram algumas atitudes They had an attitude, acertadas, atitudes corretas, correct attitudes, em momentos de grande desespero. in times of great despair. Essa mulher estava desesperada, This woman was desperate porque havia uma lei na nação de Israel because there was a law in the nation of Israel que se a pessoa tivesse uma dívida where if somebody owed a debt e se ele não tivesse como pagar esta dívida, and they had no way to pay that debt, ele e sua família deviam ser levados como escravos then that person and their family would be taken away as e slaves deveriam trabalhar por 6 anos para o credor como escravos, and would work for 6 years as a creditor to their debtor, for 6 years as a slave, para que então assim a sua dívida fosse paga. so that their debt would be paid off. E depois, no 7º ano, And then on the 7th year, obrigatoriamente, ele teria que ser liberto. then they were required to be set free. E isso é muito And interessante, that's very interesting. porque naquela época, um dos servos do profeta morreu. Because in that year, one of the servants of that prophet died. E ele tinha muitas dívidas. And he had many debts. E o credor veio, então, And so the creditor came, porque já que o homem morreu, because since the man had died, a mulher e os filhos não tinham como pagar a dívida. the wife, the woman and her sons didn't have any way to pay those debts. E ele veio para levar os 2 filhos daquele casal como And escravos. so they went to take both of their sons as slaves. Pensa como mãe. And think as a mother. Quão grande seria o teu desespero? How great would your need be? De fato, essa mãe deveria estar muito In desesperada. fact, this mother would be very Porque desperate. não era somente a vida dos seus filhos que estava em jogo de se tornarem escravos, Because it wasn't only the lives of her sons that were at risk of becoming slaves, mas ela também estava condenada com essa situação. but she was also condemned in that situation. Porque se os filhos fossem levados, Because if her sons were taken, ela não teria como viver, she wouldn't have any way to live. ela não teria como trabalhar, She wouldn't have any way to work. ela não teria opções de She'd vida. have no options in her life. A opção de vida dela eram seus 2 The filhos. options that she had were her 2 sons. E o que normalmente nós fazemos quando estamos And what is desesperados? it that we usually do when we are desperate? Nós tomamos atitudes We erradas. make the wrong decisions. Alguém aqui já tomou uma atitude em momentos de desespero Has que anyone depois here se arrependeu? taken action in a desperate time and that you regretted later? E não estou falando do casamento, And hein, I'm not homens? talking about marriage here, okay? É muito importante você entender. It's very important you understand. Quando nós estamos debaixo ou sob pressão, When we are under pressure, nós geralmente tomamos atitudes erradas. we usually make wrong decisions. Mas essa mulher tomou atitudes incrivelmente But corretas. this woman made incredibly correct actions. Nós, os homens, costumamos falar mal das mulheres no trânsito. We often speak bad about women in traffic. E eu sei que isso é intriga da oposição. And I know that's just opposition. Right? Não é certo. It's not right. Porque, às vezes, nós tomamos atitudes mais Because incorretas. sometimes we actually make the actions that are even worse. E eu quero que você preste atenção para você ver
quais foram as atitudes. So I want you to pay attention here and see what her actions were. A primeira atitude que essa mulher teve na The vida first action that woman took in life foi de não se conformar com as was circunstâncias. to not be conformed to her circumstances. Entende isso, queridos? You understand that, beloved? Por que eu vejo isso? Why do I see this? Porque na realidade ela desafiou o natural. Because in reality, she challenged the natural. Qual era o natural? What was the natural O realm? natural era que seus filhos fossem levados como The escravos. natural thing would be that her sons would be taken as slaves. Às vezes nós aceitamos o natural com muita facilidade. Sometimes we just accept natural things with great ease. Essa é a lei. That's the law. Nós temos que seguir a We lei. have to follow the law. Por quê? Porque não tem jeito. Why? Because there's no other Não way. tem opção. There's no option. E facilmente nós nos conformamos And we easily conform com as circunstâncias da nossa to the vida. circumstances in our life. É uma lição incrível. It's an incredible lesson. Ela não se conformou com a She did circunstância. not conform to the circumstance. E o que ela fez? So what did she do? Ela foi procurar ajuda. She went to seek help. Mas ela não foi procurar ajuda em qualquer outro But she lugar. didn't seek help at just any place. Ela não foi procurar ajuda onde de fato não se poderia ter She ajuda. didn't seek help where you could not really find real help. Ela foi procurar ajuda com a pessoa certa. She went to seek help from the right person. Você entende quando eu digo a pessoa You certa? understand when I say the right person? Não é de qualquer lugar que nós vamos obter ajuda. It's not just any place we can go or get help. Essa é uma lição que nós temos que aprender. That's a lesson we have to learn. Essa é uma mensagem que eu tenho pregado repetidas This vezes is a aqui na message igreja. I've preached repeatedly here in Que church. muitas vezes, quando nós vamos buscar conselho no lugar errado, That many times when we seek advice in the wrong nós place, tomamos decisões erradas, não é we verdade? make the wrong decisions, Mas right? ela foi aonde? Buscar ajuda. Where did she go to seek help? Aqui o texto diz que ela foi procurar o profeta Eliseu, The scripture says she went to seek out the prophet o homem Elisha, de Deus. a man of God. Irmãos, é muito importante nós buscarmos conselho certo das pessoas Brethren, certas. it's very important we seek out the right advice from the right people. Se nós escutarmos o conselho de uma pessoa de If Deus, we give heed to the advice from a person of God, isso pode fazer toda a diferença that na can nossa make vida. all the difference in our life. Olha uma coisa interessante, muitas pessoas na hora do desespero, Look, many people in a time of despair, principalmente quando trata da segurança dos seus filhos, especially when it has to do with the safety of their children, que ela está debaixo de tamanha pressão, that they're under such great pressure. ela está desorientada. They are disoriented. E é muito importante, irmãos, que nós tenhamos direção de Deus. Brethren, it's very important we have direction from Muitas God. mulheres Many women abandonam seus filhos, não é verdade? abandon their children, Eu me right? lembro da história de Agar, a escrava egípcia da esposa de I Abraão. remember the story of Haggai, the servant of Abram's wife. E é interessante que ela se encontrou em dois momentos de desespero. And it's interesting, there were two times that she was just utterly desperate. Mas olha a diferença. But look at the difference. Ela era egípcia. She was Egyptian. E os egípcios não temiam ao Deus de Israel. And the Egyptians did not fear the God of Israel. Quando ela estava grávida, When she was pregnant, que ela começou a achar que ela já estava com tudo na casa de Abraão, and she began thinking that she had everything she needed in Abram's house, ainda acima de Sara, a esposa de Abraão, and that she was even more revered than Sarah, Abram's wife, de fato ela começou a sofrer pressão da esposa de Abraão. then she began suffering pressure from E Abram's qual foi a wife. sua atitude? And what was her attitude? Grávida, Pregnant, ela fugiu da casa da sua senhora. she fled from her servant's house, Imagina, or from her owner's house. imagina uma mulher grávida fugindo para o deserto. Imagine a pregnant woman running away into the desert. A Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontrou The Bible says an angel of the Lord found her e mandou ela voltar, and commanded her e to mandou ela return se humilhar. and told her to humble herself. Primeira atitude errada de That Agar. was the first action that she took that was wrong. Depois, quando mais tarde o menino já havia nascido Later, after her son was already born, e que ela foi mandada embora da casa de Abraão, and she was sent away from Abram's house, quando acabou a comida, when the food was out, quando acabou a água, the food ran out and the water ran ela out, se desesperou she was desperate. e ela tomou atitudes And erradas. she made the wrong decisions. Ela deixou o menino debaixo de uma árvore She left her son under a tree, e ela se afastou do menino, and she departed from her son, provavelmente uns 100 metros ou perhaps mais, about 100 mais meters de or 100 more, metros, 100 meters or so. e
por que ela se afastou do menino? And why did she go away from her own A son? Bíblia diz para não ouvir o choro do The menino Bible says so that she could not hear her son's cries e para não ver o menino morrer. and to not see her own Que son coisa die. interessante. How interesting. Outra vez Deus teve que intervir. Again, God had to E a Bíblia intervene. diz que o anjo do Senhor apareceu a The Agar Bible says the angel of the Lord appeared to Haggai, e sabe o que aconteceu? and you know what happened? Eu gosto muito dessa história I love também. this story also. Diz que o anjo do Senhor abriu os olhos de The Agar Bible says the angel of the Lord opened Haggai's eyes, e ela viu uma fonte que estava and próxima she a saw ela. a fountain that was near her. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Look, I'm going to ask you a question. O problema era na visão de Agar Was the problem in Haggai's vision, ou era a falta de água? or was it the lack Que of você water? acha? What do you think? Quem quer responder? Who wants to answer? Era o problema na visão, It was a problem in her vision. porque foi preciso o anjo do Senhor abrir os seus Because the olhos. angel of the Lord had to open her A água eyes. já estava lá. The water was already A there. solução já The estava lá. solution was already there. É por isso que é muito importante nós entendermos. That's why it's so important that we understand. Mães, pais, Mothers, filhos, fathers, children, que apesar das circunstâncias, despite the nós circumstances, precisamos aprender a confiar em we need Deus, to learn to trust in God. buscar solução em Seek Deus, the solution in God. porque nós mesmos, desesperados, não conseguimos enxergar Because we ourselves, when we're desperate, we can't as see coisas que estão próximas a the nós. things that are so near to us. E é muito importante nós entendermos It's isso. very important we understand Como eu this. disse, então, mães que abandonam seus filhos, So when I talked about mothers that will abandon their children, outras se lançam desesperadamente no trabalho others throw themselves desperately into their e nem work, se importam com quem os seus filhos estão and ficando. they don't even care who their children are hanging out with. E às vezes você está tão preocupado com a comida They're so worried about all the food e esquece que a sua presença Or they é forget mais that importante their presence is more important para os seus for filhos their children do que a própria comida. than food itself. Você sabia Did disso? you know that? É muito importante nós It's so entendermos important we isso. understand Outra this. coisa importante que Another acontece important quando thing uma pessoa está debaixo de pressão. That happens when someone is under pressure. Às vezes ela entra em mais dívidas. Sometimes they go into more Ela debt. toma mais dinheiro emprestado. They borrow more money, Depois ela não consegue pagar and then they can't pay it. e a situação fica pior. And the situation gets worse. Quantos aqui sinceramente já entraram nessa How many situação? sincerely have had this Eu já problem? entrei numa situação dessa I've faz entered that muitos situation anos. many years ago, E é uma bola de neve. and it's a snowball Você não effect. consegue You resolver. can't resolve it. Mas naquele momento você pensa que é a solução. But at that time, you think it's the solution. Mas não é a solução. But it's not the solution. É interessante, outra coisa. It's interesting. Another thing. Existem pessoas que até se envolvem em situações There are ilícitas. people who even get involved in illicit situations. Pessoas que estão esperando ganhar dinheiro de forma milagrosa. People who are expecting to get money in a miraculous Vão way. para o jogo, They go to não é gambling, verdade? right? Vão para os negócios errados. They go into the wrong business. Pessoas que caem em mentiras. People who fall into lies. A pessoa, quando está debaixo de pressão, When a person is under pressure, ela cai muito fácil em they mentiras. easily fall into deceit. Pessoas que emprestam dinheiro, ou, aliás, que pagam juros altíssimos para obter o seu dinheiro. People who will pay very high interest O mer- to get more money. O mercado paga 5% The market pays e ele está 5%, oferecendo and 20%. they're offering 20%. E você fica tão desesperado, você pensa que vai ficar rico And emprestando you're dinheiro. so desperate you think you're going to get rich Há by pouco borrowing money. tempo eu ouvi de um homem que colocou 500 mil, não sei o que, na mão de alguém que assim A fez. little while ago, I read a story about a man who put $500,000 in investment. Isso é $500 mil That's $500,000, e perdeu tudo. and he lost all of it. É muito importante nós observarmos a importância Very important we observe the importance de buscar a solução, to find the de solution, buscar o conselho to seek the no lugar advice in the certo. right place. Tem pessoas, irmãos, Brethren, there are people que além de cair em that mentiras, despite falling in lies, existem mães que se prostituem there are mothers who will prostitute themselves e pensam que estão justificando isso and think that they're para justifying salvarem this seus to filhos, save their children, mas depois os estão perdendo totalmente. but later they lose them
all together. Queridos, essa história é Beloved, muito this importante. story is so important. Qual era a expectativa daquela mulher? What was that woman's O expectation? que você acha? What do you think? Por que ela procurou o profeta? Why did she seek out the Será, prophet? será que o profeta era um homem rico? Do you think the prophet was a rich man? Eu acredito que não. I don't think so. E era conhecido. And it was known. Ele era conhecido como homem de He was Deus. known as a man of God. Ele não era conhecido por emprestar dinheiro para ninguém. He wasn't known as a man that would just lend money to people. Ele era conhecido como alguém que trazia solução de He was Deus. known as a man who would bring a solution from God. Entretanto, Howbeit, a sua procura ao profeta tinha outro caráter. her seeking out of the prophet had another characteristic. Qual era o caráter? What was that characteristic? Ela foi lá e disse: olha, o teu servo. She went there and said, "Look, your servant." O que ela estava What dizendo? was she saying with that? Ela estava reivindicando. She was vindicating. Era como assim: olha, o meu marido, She was saying, "Look, my husband, ele estava trabalhando para he você. was working for you. Ele não tinha outro compromisso. He didn't have any other commitment. Ele era um homem temente a Deus. He was a man that feared God. Agora é você quem tem que resolver o meu Now problema. you have to resolve my problem." É interessante isso, não é verdade? That's interesting, isn't it? Sabe o que isso nos ensina? You know what that teaches us? Que nós precisamos ir mais a Deus. That we need to go to God more. Você sabia disso? Did you know that? Às vezes nós vamos a outras Sometimes pessoas we go to other people para resolverem nossos to problemas, resolve our problems quando aquele que é nosso Pai, when the one who is our Father, Ele é responsável por He's nós, responsible for us. Ele é quem cuida de He's nós, the one who takes care of é us. Ele que pode resolver as nossas He's the causas. one who can resolve Qual- our problems. Qualquer causa. Any A problem. Bíblia diz, lançando sobre Ele. The Bible says, casting on Him. Ele é quem? Him who? Deus. God. Toda o quê? All what? Toda a vossa All ansiedade. of your cares. Por quê? Why? Porque Ele tem cuidado de Because He vós. cares for you. Você pode dizer isso à pessoa que está próxima Can de you você say that to the assim? person next to you? Deus é quem cuida de God você. cares for you. Eu creio nisso. I believe that. Eu vivo isso. I live that. Eu sinto I isso. feel that. Eu vejo Deus I fazer see isso. God doing that. É muito importante a gente entender isso. Very important we understand Lembra o que that. nós estamos falando Remember what de it is we're mães saying. corajosas Mothers, courageous mothers que têm algo em comum. that have something in common. O que é que elas têm em comum? What is it they have in common? Todas elas All of decidiram them decided confiar to trust em in Deus God apesar despite das circunstâncias. their Vamos circumstances. falar Let's juntos. say it together. Primeiro em português First in comigo. Portuguese. Todas elas decidiram confiar em Deus apesar das circunstâncias. Now in English with my brother Nathan, In please. English, all of them All of them decided decided to trust in to God trust in God despite despite their their circumstances. circumstances. Amém? Amen. É o que nós precisamos entender. That's what we have to Qual era a understand. expectativa com was que ela her- foi procurar o profeta? Her expectation when she sought out the prophet. Talvez ela pensasse que o profeta poderia interceder por ela junto ao rei. Perhaps she thought the prophet would intercede for her on behalf of the king, Porque o profeta conhecia o rei. because the prophet knew the king. O profeta já havia profetizado para o The rei. prophet had already prophesied to the king. Talvez ela tivesse a expectativa, vou falar com o profeta. Perhaps she had the expectation, I'll talk to the prophet. O profeta vai falar com o The rei prophet will go talk to the e king, vai liberar os meus filhos. and he'll free my sons. E eles vão trabalhar And they'll go to work e vão pagar a and dívida pay off the debt. e não vão me deixar na amargura. And they won't leave me in bitterness. Essa poderia ser uma das suas expectativas, That não é may verdade? have been one of her expectations, right? Planos mentais, Mental humanos. plans, human thoughts. Nós às vezes temos muitos planos. Sometimes we have all these plans. O que mais poderia ser a sua What expectativa? else could her expectation Eu have vou been? falar com o profeta. I'll go talk to the Quem prophet. sabe o profeta vai levantar uma oferta para mim. Maybe the Na prophet will igreja raise dele. up an offering for me in his church. O profeta conhece muita The gente. prophet knows many people. Talvez o profeta conheça um irmão bem rico. Perhaps the prophet knows a rich brother. Quem sabe os irmãos juntos vão fazer uma Maybe all oferta the brothers together will get some money together, e vão pagar a minha an dívida. offering, and pay my debt. Planos humanos. Human thinking, human Talvez plans. a sua outra expectativa. Another expectation, Quem maybe. sabe o profeta tem uma poupança Maybe the prophet has a savings account, e pague a minha dívida. and he'll pay my debt off. Talvez essas pudessem ser as suas These could have expectativas. been her expectations. Mas However, a Bíblia the diz Bible says
que Deus that God é o que opera em is nós the one who works in us infinitamente mais. much more. Diz assim, aquele que é poderoso, It says, he who is powerful infinitamente mais infinitely more do que tudo que pensamos. than anything that we can think. Aleluia. Hallelujah. Conforme o seu poder que opera em According to nós. his power which works in us. Infinitamente mais. Infinitely more. Eu gosto do texto de Isaías 64:4. I love the text of Isaiah 64:4. Diz assim, abre a sua Bíblia, eu quero que você Open your veja Bibles, esse please. I texto. want you to see this Isaías verse. 64, versículo Isaiah 4. 64, verse 4. Quando vocês estão entendendo a mensagem, diga amém, If you're por understanding the favor. message, please say amen. Já sabe o que fazer em tempos de pressão? Do you know what to do when you're under pressure? Corre e tira um empréstimo no banco, é isso? Run and take out a loan with the bank. Is that Cuidado. it? Be careful. Porque desde Isaías 64:4 diz assim: Isaiah 64:4 says, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. For since the beginning of the world, men have not Aleluias. heard nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he has prepared for him that waits for him. Ou seja, não existe nem um outro Deus In other words, there is no other God que cuida, that takes que care, trabalha that works para aqueles que esperam, que confiam for nele. those who wait, who trust on him. Vale a pena confiar em It is Deus. worth trusting in God. Veja que coisa interessante. Look at how interesting. Quando aquela mulher chega no profeta, When that woman draws near to the prophet, ela está reivindicando, she is vindicating, só que ela escuta algo que, no meu entender, era algo inesperado. which she says something which, in my understanding, was something very unexpected. Ele diz: o que é que você tem na sua casa? He says, "What is it you have in your house?" Qual foi a resposta dela? And what was her answer? Tua serva não tem nada. Your servant has nothing. Aquilo que ela tinha, That which she did have para ela não For era her, nada. was nothing. Tua serva não tem nada She said- senão uma botija de Your azeite. your servant has nothing save one vessel of oil. Olha que coisa interessante. Look how interesting. Talvez, se o profeta perguntasse isso para você, Perhaps if the prophet had asked you that, qual seria a primeira coisa que você iria pensar? what would be the first thing you would think? Lá vem o profeta pedir oferta. Here comes the prophet to ask for an offering. Não era isso que ele queria. That's not what he wanted. O que é que você tem na sua casa? What do you have in your house? Eu já preguei nesse texto várias I've vezes. preached the scripture many times. Talvez alguns irmãos aqui ainda se lembrem. Perhaps some brothers even remember. Mas uma coisa que eu quero dizer para você: But one of the things I want to tell mãe, you, mother, pai, father, filho, children, avó, avô, grandmother, grandfather, Deus God quer usar o que você tem. wants to use what you have. Deus quer usar o que você tem, não importa a quantidade. God wants to use what you have no matter the E quantity. nós temos que entender isso. And we have to understand that. Aí o profeta dá um conselho. And then the prophet gives advice. Qual foi o conselho do What was profeta? the prophet's advice? Vai e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, tantas quantas você puder. He told her, "Go and take vessels, borrow vessels from your neighbors, as many as you can. Traga as vasilhas, Bring all the vessels, coloque dentro da tua casa. bring them into your Preste house. atenção no conselho. Pay attention to the counsel. Tu You e teus filhos. and your E sons, feche a porta. and close the door. E você vai derramar do azeite que você tem And nas you're going to vasilhas. pour out the oil that you do have into those vessels." Loucura. Craziness. Totalmente louco esse conselho. Totally crazy É ou não é advice. verdade? Isn't that true? Você faria isso? You have done that? Você faria isso? Would you do that? Dependendo do nosso relacionamento com Deus, Depending nós on our não relationship faríamos. with God, we wouldn't do it. Te garanto que não I faríamos. guarantee we wouldn't Sabe do por it. quê? You know why? Porque aquela mulher, Because that woman, veja bem, here. ela tinha um conselho na frente, quando ela, na realidade, precisava de uma solução para a dívida. she was given counsel or advice when what she really needed was a solution for her debt. Muitas pessoas dizem, conselho não paga a dívida, Many people pastor. say, counsel doesn't pay off my debt, O que pastor. paga a dívida é dinheiro. What pays off a debt is money. Você está enganado. You're deceived. Enganado. Deceived. Ouça o conselho. Hear the advice.
Ouça o conselho Hear the advice. e você vai ver. And you'll see. Você acha que a força do seu braço vale mais do que a palavra de Deus? You think the strength of your own arm is worth more than God's word? Sabe o que Deus fez com a palavra Do you dele? know what God has done with his word? Tudo Everything que existe neste mundo, that exists in this world. tudo Everything foi feito pela palavra de Deus. was word. Deus dá uma palavra, God gives a Deus word dá uma ordem God gives a e as coisas acontecem. and things happen. Você precisa entender isso. You need to understand Se that. Deus der uma ordem a teu favor, If God gives a command in your favor, você será abençoado. you will be Se blessed. Deus der uma ordem a seu If favor God gives a command in your e favor a sua empresa estiver quebrando, and your business is going bankrupt, Deus vai levantar a sua empresa com uma God palavra. will lift up your business with one word. Mas se você não tiver a palavra de But Deus, if you do not have God's word, não existe nada que a sua mão possa there's fazer nothing your hand can do que vá levantar a empresa. that will bring up Eu your falo isso de business. experiência própria, I'm irmãos. telling you that from personal Eu já experience. fui empresário I've been a businessman e eu perdi tudo. and I lost it all. Perdi não só a empresa, I didn't only lose the business, mas perdi tudo, 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 but I tudo, lost tudo que eu everything, tinha. everything I had. Eu perdi até o que não tinha. I lost even the things I didn't have. Sabe o que significa Do isso? you know what that means? Dívida. Debt. Você vende tudo para pagar a You dívida sell everything to pay off a debt e não consegue pagar a and you dívida. can't pay off the debt. É muito sério isso. That's very serious. Nós precisamos entender que Deus é quem controla todas as We have to coisas. understand God controls everything. Aquele que põe a mão no arado The one that sets his hand to labor não pode olhar para trás. cannot look back. Por que essa palavra se encaixa? Why does this word Porque fit? não é na força do seu Because it's braço, not in the strength of your own mas é arm, pela palavra de but it's Deus. by God's word. É muito importante. It's very important. Se você estivesse no lugar daquela mulher, If you were in that woman's situation, você obedeceria a palavra do profeta? would you have obeyed the prophet's word? Eu sou pastor há uns 20 anos I've been a pastor for about 20 years, e eu já dei muitos conselhos. and I've given many advice. Mas é interessante você ver como as pessoas não ouvem o But conselho. it's interesting to hear many people don't hear the advice Porque elas acham que o conselho é a tua opinião. because they think that the advice is merely your opinion. Não, essa é a opinião do pastor. No, that's the pastor's opinion. O pastor tem essa opinião porque ele é pastor. Pastor has that opinion because he's a Mas pastor. se ele estivesse no meu lugar, But if he was in my place, ele entenderia a minha he'd situação. understand my situation. Mal. Bad. Eu já estive na sua situação. I've been in your Eu sou situation. filho, I'm a eu sou son. pai. I'm a dad. eu já fui empregado, I've been a worker. eu já fui patrão, I've worked in a company. I've been a boss. eu já tive muitos bens, I've had many goods. eu já passei por muitas coisas que você já passou e I've- talvez você nem passou I've been ainda. through many things that you've been through or maybe haven't been through yet. Mas sabe o que foi a resolução da minha vida? But you know what the solution of my life was? Foi confiar The resolution was to na palavra trust de in Deus. God's word. A Bíblia diz: todos aqueles que confiam em Deus jamais serão decepcionados. The Bible says all of those who trust in God will never be let down. Presta atenção numa coisa. Pay attention to É something. fácil acreditar no que é lógico, It's easy to believe in what's logical, mas o honrar a Deus, but to honor God, preste atenção nessa frase. pay attention to this O honrar a phrase. Deus To honor God é para aqueles que caminham pela fé. is for those who walk by faith. Aquela mulher decidiu That woman decided caminhar pela fé. to walk by faith. Por quê? Porque ela decidiu obedecer Why? o Because conselho do profeta. she decided to obey the counsel given by the Quero que prophet. você lembre quais poderiam ser as suas I want expectativas. you to remember what her expectations could have been. Talvez que o profeta intercedesse com o rei por ela. Perhaps the prophet could have interceded with the king for her. Talvez que o profeta recolhesse uma oferta para ela. Perhaps the prophet could have collected an offering for her. E talvez que o profeta pagasse a sua Or dívida. maybe the prophet Talvez. could have paid off her debt, Mas perhaps. nenhuma das suas But expectativas none of her expectations incluía aposentadoria. included retirement. É ou não é verdade? Isn't Você that concorda true? comigo? Do you agree with me? Ela foi pedir aposentadoria lá, Daniel? Did she go to ask for retirement there, No. Daniel? No.
ela foi reivindicar algo para pagar a dívida. She went to take charge of something to pay her debt off. Agora, olha a atitude de fé daquela mulher. Now look at the action of faith in that Obedecer o woman. conselho. To obey the counsel. Quem gosta de tomar vasilhas emprestadas? Who likes to borrow vessels? Ninguém. Nobody. Imagine, o que significa tomar vasilhas emprestadas? Imagine, what does it mean to borrow those vessels? Significa se expor à crítica, It means to expose yourself to à criticism, zombaria. to the mockery. Aquela mulher não tinha mais marido, That woman had no husband ela não anymore. tinha dinheiro, She had no money. ela tinha uma dívida. She had a great debt. Para que essa mulher louca quer vasilhas? Why does this crazy woman want empty vessels? Imagina, bate alguém na sua porta Imagine somebody knocks on your door e você está com seu carro novo and you have a brand new car. e você sabe que essa pessoa não tem dinheiro nem para pagar o seguro. And you know that person doesn't even have money to pay insurance. E ele pede o seu carro They emprestado. ask for your car. They ask to borrow your car. O que você faz? What do? O que esse louco quer com o meu carro? What does this crazy person want with my Não car? tem carro, They don't have a car. não tem dinheiro, They don't have money. não tem como pagar o seguro They have no way to pay insurance. e quer o meu carro And they emprestado. want to borrow my car. É louco. It's crazy. Pois para andar por fé, But to walk by faith, às vezes você tem que ser louco, sometimes you have to be a little ousado, crazy, bold, ter coragem. have courage. Vem cá, eu quero a vasilha. Come here, I want those Sabia empty que a vessels. vasilha vem antes do azeite? Did you know that the vessels came before the oil? Não é o azeite que vem antes das It's vasilhas, not the oil irmãos. that comes before the vessels. Você quer azeite? You want oil? Ninguém quer. Nobody does. Você quer azeite? You want oil? Prepare a sua vasilha. Prepare your vessels. Você quer ser abençoado por Deus? Do you want to be blessed by Não God? espere ser abençoado para depois Don't wait to be blessed for later você fazer aquilo que é o que você tem que to fazer. do the things that you should be doing. Você precisa ter comportamento You have to have the right de behavior fé. of faith. O que é o comportamento de fé? What is a behavior of faith? É agir It's to act agora right now como se as coisas que você está esperando já estivessem acontecendo. as if the things that you're expecting are already happening. Você quer ver o seu filho aos pés do You Senhor? want to see your son at the feet of the Lord? Comece a agradecer ao Senhor. Then begin thanking the Lord. Você quer tudo que você quiser, Everything that you want, você precisa atuar por fé you need to act in faith na presença do Senhor. in God's presence. Olha só que coisa interessante. Look how interesting. Outra lição importante, Another versículo 4 Important lesson, verse 4 de 2 Reis 4. of 2 Kings 4. O conselho foi: entra em casa, The counsel was, go into your house, feche a porta, close the door, mas os seus filhos têm que estar com but você. your sons need to be with you. Olha que conselho Look interessante. at what interesting advice. Por que o profeta fez questão de falar isso? Why did the prophet make it a point to say that? Por que, irmãos? Why, brethren? Por que, mães? Why, mothers? Por quê? Why? Porque os filhos precisam ver o milagre que Deus está fazendo na sua vida com os próprios olhos. Your children need to see the miracle God is working in your life with their own eyes. Eles precisam participar do They milagre. need to be a part of the miracle. Se você é mãe e não ora com seu filho, If you're a mother and you don't pray with your children, você não está fazendo da maneira then correta. you're not doing it the right way. Você precisa reunir com seus You need to get filhos. together with your Você children. precisa mostrar para os seus You need to filhos show your children a provisão de Deus, God's o provision, milagre de the Deus. miracle from God. Muitos pais, enquanto eles estão orando, os filhos estão brincando. Many parents, while they're praying, their children are playing. Não pode ser assim. It can't be that Pastor, way. eles são crianças. Pastor, they're just children. Irmãos, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Brethren, the Bible says, instruct a child in the way that they should go. Quando envelhecer, And when they're older, eles não se desviarão they desse will not caminho. depart from the path of the É Lord. muito importante esse conselho. That's very important Você advice. precisa fazer com seus filhos, com que seus filhos vejam o agir de Deus na sua You vida. need to let your children see God acting Eles in your precisam life. participar do They need milagre, to be a part of the miracle, ajudar, to help fazer out, alguma coisa. to do something. É muito importante. That's very important. Aqui há algo mais importante também, There's irmãos. something more very Nós important precisamos here. entender, You have to na understand realidade, que a fé, ela precisa ser exercitada. that in reality, faith has to be put into practice. Ainda quando nós, irmãos, não temos conhecimento de
tudo que Deus vai fazer. even when we don't understand everything God's going to do. Isso aqui é muito This importante. is very important. Qual foi o conselho? What was the advice? Derrama do azeite que você tem nas outras vasilhas. Pour out the oil that you have into the other vessels. Mas o profeta não falou tudo. But the prophet didn't say everything. É verdade ou não é verdade? Isn't that true? O profeta disse, é para você fazer The isso. prophet said, just do this. E ela obedeceu. And she obeyed. Nós temos a mania de querer entender tudo. We have this habit of wanting to understand Se everything. Deus mandar você fazer alguma If coisa, God tells you to do something, mas por quê? but why? Se Deus falar para você orar de joelho, mas por que que eu tenho que orar God de tells you joelho? to pray on your knees, but why does God want me to pray on my Se knees? Deus mandar você falar com alguém, mas por If quê? God tells you to talk to someone, but Pra why? quê? God? For what Você reason? quer que tudo faça sentido para want você poder fazer. Everything to make sense right away for you to Nas do it. coisas de Deus isso não é assim. But in the things of God, it doesn't work that Outro way. dia eu conversava com uma The pessoa other day I was talking to someone e dizendo, você precisa fechar os olhos na hora da and oração. saying you need to close your eyes when you're praying. Mas por quê? But why? Mas por quê? But why? Falei, pelo simples fato de que se você estiver com seus olhos abertos na hora da oração And I said, for the simple fact that if your eyes are open when you're praying, e todos os outros estão de olhos fechados, and everyone else has their eyes closed, você está em desacordo you are not in accordance com os outros. with everyone A else. falta de unidade It's the lack of na unity. oração And during prayer já é um problema is already a para o problem impedimento da resposta da oração. that will hold back an answer to the prayer. E você, quando age dessa forma, When you act that way, você está em rebeldia. then you are in rebellion. Às vezes nós precisamos, irmãos, nós não precisamos entender certas Whether sometimes we coisas. don't need to understand Ah, mas a certain Bíblia things. não diz que nós devemos orar de olho Oh, but the fechado. Bible doesn't say we need to pray with our eyes closed. A Bíblia também não diz muitas outras The Bible also coisas doesn't say many other things, que nós fazemos which we do, e nós entendemos que precisamos and we fazer. understand that we need to do them. Mas é importante que nós entremos em unidade But it's espiritual. important we enter into spiritual Você unity. entende o que é unidade? You understand what unity Nós não is? estamos em uma disputa de opiniões. We're not here in a dispute of opinions. Ah, eu penso assim, eu vou fazer do jeito que eu I penso. think this way, so I'm going to do the way I think is best. Quando você tem um líder, When you have a leader, você precisa respeitar o seu you need to líder. respect your Isso é leader. muito That's importante. very important. Porque quando não há submissão e respeito à liderança Because espiritual, when there's no submission and respect to a spiritual leadership, quebra de unidade espiritual. then there's a brokenness in Isso é spiritual muito unity. sério, That's irmãos. very serious, brother. Aqui ela obedeceu a ordem, o conselho do profeta, Here she obeyed the counsel, the advice from the sem prophet, saber qual era o restante da direção. before knowing the rest of the directions. E eu poderia fazer uma outra pregação só sobre isso And I could preach a whole other e message just mostrar on para that você and show you que todas as pessoas que foram cheias de Deus, that everyone that was filled with God, usadas por Deus used by na God, palavra, in God's word, eles se submeteram they submitted e andaram themselves em and acordo. walked in accordance. Mas ela, But veja she- bem que coisa interessante, Look here, how interesting. que foi que ela fez? What is it she did? Ela obedeceu. She obeyed. Ah, existe um caso interessante na Bíblia, There's an interesting example in the Bible. é um homem chamado Naamã, que não era da nação de Israel, There was a man named Naaman that was not from the nation of Israel, e ele era leproso. and he was a leper. E ele ouviu dizer que lá em Israel havia um profeta, e era o profeta Eliseu, And he heard that in Israel there was a prophet, Elisha, que poderia resolver o that seu could problema de resolve lepra. his leprosy. E ele foi. And he went. E quando ele estava para chegar na presença de And Eliseu, when he was about to arrive in Elisha's presence, Eliseu mandou o servo dele falar com este homem. Elisha sent his servant to talk to that man. Isso já irritou ele. And that already irritated him. Por quê? Why? Porque ele falou, mas ele não vem nem me Because he receber. said, is he not even going to come and receive me himself? Aí o pior foi, And then the worst thing é que was, Eliseu disse, o servo do Eliseu disse assim, é para você ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá. Elisha's servant said to him, what you need to do is go to the river Jordan and submerge yourself 7 times. Ele ficou com mais raiva ainda. He was even more angry at that E point. ele disse, eu não vou. He said, I won't go. Tantos rios melhores que existem na minha terra. So many better rivers in my land. Agora vem esse profeta e diz para eu mergulhar And nesse rio this sujo. prophet tells me to go submerge myself in this filthy river. Não, não vou fazer isso não. I'm not going to do it. Isso é orgulho. That is pride. Muitas vezes nós Many times não saímos da pressão we don't
we don't get out of being under pressure por causa do orgulho. because of our pride. Não quer tomar vasilha emprestada de ninguém. We don't want to borrow anybody's Eu quero ter as vessels. minhas coisas. I want my own Pois things. eu vou trabalhar e eu vou ter as I'm minhas going to coisas. work hard and have Vai? all my own things. Yeah? Você confia em Deus ou na força do Do you seu trust in braço? God or in the strength of your own arm? Cuidado com orgulho. Be careful with O pride. orgulho destrói, Pride destroys, mas a humildade but humility restaura. restores. É muito importante Very isso. important. Aí o servo de Naamã, And the name is prophet or servant, humildemente, humbly. disse assim, mas meu Senhor, He said, "Oh, but my Lord, se ele tivesse te pedido para fazer uma coisa muito, muito mais if he difícil, had asked you to do something much more difficult, você não faria? wouldn't you have done it?" E ele, realmente, And he said, "Yeah, eu actually, faria. I would have." Então, So then, o que custa? what's keeping you? Então eu vou lá, né? Yeah, I'll go then. É muito importante, irmãos. Brethren, it's very important. Não adianta lutar para entender como Deus age. There's no point in trying to fight to understand how God acts. Eclesiastes diz assim, Ecclesiastes says, assim como tu não sabes o caminho do the vento same way you don't know where the wind comes or where it goes, e não sabe como se formam os ossos and you no don't know ventre how bones are formed in a mother's da womb mãe que está grávida, that is pregnant. assim também tu não sabes as obras de In the Deus. same manner, you don't know the works of God. Não é nossa competência saber como Deus You're trabalha, not competent to understand every way God mas works. basta sabermos que Deus It trabalha is para enough to aqueles que know that nele God works esperam. for those who trust and love Him. Não há necessidade de viver debaixo de pressão. There is no need to live under pressure. Não há necessidade de criar expectativas There's no need to create onde não expectations há soluções. where there are no Entende isso? solutions. You understand that? Tem gente que fica desesperado. There are people who are Diz, minha desperate solução é acertar na loteria. and say, "My solution is to win the lottery." Não é, não. No, it's not. Porque dinheiro também acaba. Because money also runs out. Tem gente que coloca a expectativa num casamento. There are people who put their Se eu- expectations in a marriage. Se eu conseguir um marido rico, If I get a rich nunca mais husband, eu ando nesse never again carro velho, have to drive this nesse old car, sapato these velho. old Eu shoes. tenho nojo. Eu saio dessa casa e não Grossed levo out by nada. it. I leave this house and take nothing with me. Cuidado. Be careful. Não coloque as suas expectativas. Don't place Onde your não há expectations solução. where there are no solutions. A Bíblia diz The Bible says que aquela mulher, that woman, ela depois que encheu todas as vasilhas, after she had filled all the ela falou vessels, para os seus filhos, traga mais she vasilhas. said to her children, to her sons, "Bring more vessels." E eles disseram, não há mais And they said, vasilhas. "There are no more vessels." Sabe o que foi que ela fez? You know what she did? Ela voltou ao profeta She went back to the prophet para ouvir o resto da to instrução. hear the rest of the Tem instructions. gente que ouve somente a metade e some e There are desaparece. people who hear only half the instructions and then disappear. Eu, pelo menos, não conheço ninguém aqui Of dessa course, I igreja know que faz nobody here in isso. this church that does that. Não sei porque vocês riem I don't cada know why vez que you eu laugh. falo isso. You laugh every time. Ela voltou ao profeta She went back to the prophet e ela disse, olha, and she said, "Look, aconteceu um milagre, a profeta. miracle happened, Eu prophet. comecei a colocar o I azeite, began putting the oil, encheram-se todas as and all the vasilhas. vessels were filled. Olha, é muito azeite. Look, it's a lot of Ele oil." virou para ela e disse, He turned to agora her and said, "Now, vai, vende o azeite, go sell the oil, paga a tua pay dívida, off your debt, uma dívida que demoraria 6 anos para ser a paga. debt that would have taken 6 years to pay off. Paga a tua dívida Pay off your debt e viva do resto. and live off the rest." Esse Deus é maravilhoso, não This é? is a wonderful God, isn't He? Ele vai He muito goes além das nossas And expectativas. exceeds our expectations. Qual era a expectativa dela quando procurou o profeta? What was her expectations when Talvez she sought ele out the pague a prophet? minha dívida, Perhaps he'll pay my debt talvez off. ele interceda ao rei por mim. Perhaps he'll intercede on my behalf Quem to sabe the meus king. filhos livres podem trabalhar, Maybe my sons, if they're free, para they'll be pagar able essa to dívida. work to pay off this debt. mas agora as suas expectativas haviam sido todas completamente But excedidas. now her expectations were entirely exceeded. Dívida paga, olha que vida maravilhosa. Dívida Look, what a paga wonderful life. Her debt was paid, e aposentadoria and the garantida. retirement was guaranteed, E filhos livres. and her sons were free. A Bíblia diz, The Bible says, João 8, John 8, se o filho vos libertar, "If the Son shall set you free,
verdadeiramente sereis and you livres. shall be free indeed. Olha que coisa maravilhosa. What a wonderful thing. Também diz, e conhecereis a verdade, It also says, and then you shall know the truth, e a verdade and the truth vos libertará. shall set you free. Vamos falar juntos Let's esse say it versículo, together. primeiro em português comigo. First in Portuguese. Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. And you shall know the truth, And you shall know the truth, and the truth shall and the set you truth free. shall set you free. Vamos ficar em pé. Let's stand up. Mãe, Mother, talvez tenha muitas coisas, não só as mães, a todos nós aqui, not just the mothers, but all of us here. talvez tenha muitas coisas que estejam, circunstâncias da sua vida que estejam te colocando debaixo de pressão. Perhaps there are many things, circumstances in your life that are keeping you under pressure. O meu conselho nessa noite, My advice tonight ouça o conselho de is Deus. to hear God's counsel. Ouça o conselho de Deus. Hear God's counsel. Ouça o conselho de Deus. Hear God's counsel. Cuidado com o conselho do homem. Be careful with man's counsel. Cuidado com as soluções Be careful with the que solutions você está procurando. that you're seeking. Eu te convido nessa noite a descansar I nos invite you braços de Deus. Tonight to rest in God's arms. Não se desespere, Do not grow desperate, mas procure but Deus. seek God. Procure o conselho de Deus. Seek God's advice. Deus ainda tem homens e mulheres que são profetas nessa terra, God still has men and women that are in this land que podem dar conselhos que vão te ajudar. that can give you counsels that will help. Eu não sei qual é o seu problema, I don't know what problem you're facing. se é com você, If it's with se é you com seu esposo, or your se é husband com seu filho, or your children, se é com sua filha. your son or daughter. Talvez você quer ser mãe Perhaps you want to be a mother e ainda não conseguiu. and you still aren't. Deus é o Deus que pode operar God is a God estes that can milagres na sua vida. work these miracles in your life. Algumas mulheres aqui da nossa igreja Some women here in our church não conseguiam engravidar, cannot become pregnant, mas o Senhor but the lhes Lord abriu o ventre opened their womb, e elas hoje são mães de and today filhos. they are mothers Pelo poder de Deus, by the power, este poder que excede todo entendimento. this power that exceeds all understanding. Quero que você ore comigo I want you to pray with e me, depois eu quero convidar as mães que venham à frente para receber a oração. and then I want to invite the mothers to come up front to E eu quero receive convidar prayer. o pastor Ivael que venha à frente para orar pelas mães. Pastor Ivael to come up front to pray Senhor for the Deus e mothers. Pai, God our Father, nós te we louvamos, worship you. nós te We agradecemos praise you and thank you pela tua palavra. for your word. Nós te agradecemos porque esta mãe We thank you because this mother decidiu com coragem decided with courage obedecer o conselho do teu to profeta obey the counsel from your prophet e decidiu and decided caminhar por fé. to walk in faith. E hemos visto o que tu fizeste na sua vida. And we've seen what you did in her life. Então, Deus, nessa So noite, God, tonight eu quero colocar a minha I vida want to place my life nas tuas in mãos. your arms. Eu quero, Pai, agora orar pelas pessoas Father, I want to pray now for those people que estão vivendo momentos de dificuldade, that are Senhor. living in times of difficulty. Dê a eles Give them, Lord, a mesma direção, the same direction, a mesma força, the same a strength, mesma the coragem same courage para andar por fé, to walk by faith, para tomar to decisões make decisions, não baseados nas not circunstâncias, based on mas circumstances, baseados but based naquilo que tu disseres, on that which Senhor. you say, Em Lord. nome de In Jesus, the name of eu oro Jesus, pelas mães, I pelas pray for the famílias, mothers and pelas the families casas, and the houses. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. As mães venham à frente, por favor. Mothers can come up, please. Queria que vocês, as mães, voltassem para lá. Amém. Me senti meio estranho vindo com as mães aqui, And I felt a little strange coming up with the mothers here.
Mas uma coisa comum a todos nós something we all have in common, é que todos nós viemos à Terra is that all of us came into this earth através de uma mãe. through a mother. E o próprio Jesus, And Jesus himself, para se tornar homem, to become a man, ele escolheu vir à Terra he chose to come to através de uma mulher. into this earth through a woman. E nós sabemos que esse era um plano de Deus. And we know that that is was God's plan. Amém? Amen. Então, sintam-se orgulhosas. So feel proud. Eu costumo dizer que se dependesse dos homens, I say oftentimes that if it was up to a men, geração dos filhos, the generation of the a children, raça humana já tinha acabado. the human race would already have Porque been ter filhos é extinguished. coisa de mulher. To have children is a thing of women. Amen. Vocês merecem os parabéns, realmente, isso é coisa de Deus. Really deserved. Congratulations. Levante a tua from mão God. em direção aqui a essas mulheres, nós Stretch vamos forth your hand towards these abençoá-las. women. We're going to bless them. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Senhor, como igreja, Lord, as a church, nós levantamos as nossas mãos we lift up our hands e abençoamos estas and we mães, bless these mothers, mulheres a quem o Senhor deu women that you, Lord God, o have given privilégio de gerar vida. the privilege to generate life. E olhando para essas mulheres, And looking at these women, abençoando estas mulheres, blessing these women, nós abençoamos todas as we mulheres da bless igreja, all of the women of your church, aquelas que ainda não têm filhos, those who don't yet have children, aquelas que ainda desejam ter those filhos who still want to have children, e aquelas pessoas que estão aqui hoje, and those people who are here que today, porventura suas mães não estejam mais aqui. that perchance their Nós mothers are os not here abençoamos yet. We bless também. them also. Senhor, protege essas mães, Protect these mothers. dê autoridade, Give them authority. dê acima de tudo, Senhor, Give them above all, Lord, o sentimento daquela mulher the feeling of a que woman, tomou as decisões certas, that woman who made the right apesar das decisions despite her circunstâncias. circumstances. Nós, como igreja, We as a church as abençoamos, bless them, cobrimos com o teu amor, cover them with a your tua love, graça, with your e grace, todo o suprimento, that all the toda a supplication, prosperidade, all the supplies toda a of prosperity saúde, and health, toda a alegria all the joy venha sobre would elas, come upon them, não somente neste not dia, only today, mas em todo o tempo. but in all days. Aquelas mães que estão aqui, Those mothers who are here, que os seus filhos ainda whose children não still te aceitaram, have not received you, Lord. abençoa, Senhor, Bless them, Lord. dê esta alegria para Give this elas, joy to de them verem seus of filhos seeing their children entregues no teu altar. surrender to your altar. Abençoe a vida de cada uma. Bless the lives of each Nós te one of them. pedimos mais uma vez, We ask you once em again, nome de in the name of Jesus. Jesus. Amém Amen e amém. and amen. Glória a Deus. Glory to God. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor escolheu a mulher, Senhor, para gerar filhos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos abençoar o ventre, ó Deus, da vida, Senhor, das Tuas filhas nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa fazer do útero das Tuas filhas, Pai, fértil, Senhor, e abençoador. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que elas possam gozar, Senhor, desse privilégio, dessa graça do Senhor, Pai, de ser frutífera, ó Deus, para o Teu reino. Deus, encha essas mulheres, ó Deus, de sabedoria. Encha elas, ó Deus, da Tua graça, Senhor, assim como o Senhor nos agraciou, Deus, podendo gerar filhos, Pai. Que elas possam, ó Deus, em breve, colocar nos Seus braços, Senhor, o fruto do Senhor. Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Thank you very much for watching another service with us. New Generation will have great satisfaction in getting to know you better. Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family. God bless you with a wonderful week.